Tudo começou com um fracasso. Um adolescente ainda sem rumo deixou a fazenda da família e foi para a cidade grande, cheio de esperança, e voltou para casa 6 dias depois, demitido, sem dinheiro e sem perspectiva. Abandonou a escola, estava sozinho e para muitos parecia fadado ao fracasso. Mas esse garoto era Henry Ford e o mundo ainda não tinha ideia do que ele seria capaz de fazer. Essa história não é apenas sobre um carro, uma fábrica ou um empresário. É sobre como um garoto rejeitado, considerado preguiçoso por vizinhos e desacreditado pelo próprio pai, transformou o planeta com uma ideia obsessiva. Você está prestes a descobrir os bastidores sombrios, os erros vergonhosos e a genialidade quase insana de Henry Ford. Prepare-se para uma jornada que vai muito além da linha de montagem. Nascido em 30 de julho de 1863 em Dearborn, Michigan, Henry era o mais velho de 6 irmãos. Desde cedo, ficou claro que ele não se encaixava na vida rural. Enquanto os irmãos cuidavam da lavoura, Henry passava horas dentro de casa mexendo em engrenagens, tentando entender como cada peça funcionava. Um vizinho chegou a dizer que ele era o mais preguiçoso da face da terra. Mas o que ninguém entendia é que ele não era preguiçoso, era fascinado. Transformava agulhas de tricô da mãe em chaves de fenda e desmontava tudo o que via pela frente. Aos 13 anos, recebeu um relógio de bolso. Em poucas semanas já estava desmontando, remontando e consertando relógios para vizinhos da cidade inteira. Era um autodidata nato que não queria saber de escola. Ele achava aquilo tudo uma perda de tempo e nunca passou da 8ª série. Mas o momento que mudou sua vida veio em uma viagem com o pai para Detroit. Lá, pela primeira vez, viu um trator movido a vapor, uma máquina gigantesca e barulhenta, que se movia sem a ajuda de cavalos. Aquilo ficou gravado na mente de Henry, como uma promessa silenciosa. Um dia eu vou fazer algo assim. Porém, esse mesmo ano trouxe também sua maior tragédia. Sua mãe faleceu. Ela era a pessoa mais próxima dele no mundo, e a perda o deixou devastado. Henry descreveu a fazenda sem ela como um relógio sem mola principal. A raiva pela rotina rural cresceu ainda mais, e ele passou a odiar profundamente a ideia de continuar na fazenda. Só que seu pai esperava exatamente isso, que ele herdasse o negócio da família e cuidasse da terra. Mas Henry tinha outros planos. Aos 16 anos, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Largou a fazenda, a escola e a família para tentar a sorte em Detroit. Só que a cidade não perdoa os despreparados. 6 dias depois, estava demitido, sozinho e quebrado. Um adolescente solto em um lugar desconhecido, com uma mala vazia e um futuro incerto. Mas foi aí que algo inesperado aconteceu. Seu pai, mesmo decepcionado, ainda acreditava em seu talento com máquinas e conseguiu um emprego para ele em uma oficina mecânica. Era um pequeno gesto, mas foi o suficiente para reacender a chama de Henry. Durante o dia, Henry consertava equipamentos mecânicos. À noite, trabalhava como relojoeiro. Ganhava apenas $5 por semana, mas acumulava conhecimento como ninguém. Aos poucos, ele foi percebendo que aquele trabalho servia como sua verdadeira escola. Só que prática, viva, real. Após 9 meses, sentiu que havia aprendido tudo que podia ali e decidiu voltar para casa. Não porque havia desistido, mas porque estava pronto para algo maior. E a oportunidade não demorou a bater na porta. Um vizinho pediu ajuda para operar uma máquina a vapor nova. Henry nunca tinha operado uma antes, mas aceitou, sem alarde. Estudou, acendeu o fogo, ajustou as válvulas e fez a tal pequena locomotiva ganhar vida. O vizinho ficou tão impressionado que lhe ofereceu um emprego ganhando $3 por dia, um ótimo salário na época. A notícia se espalhou e em pouco tempo a empresa Westinghouse, que fabricava aquelas máquinas, chamou Henry para trabalhar como mecânico de manutenção. Foi aí que sua jornada como engenheiro de verdade começou. Durante o verão, ele viajava entre Michigan e Ohio, consertando motores a vapor. Nos invernos, voltava para casa e usava seu tempo livre para perseguir um sonho antigo, construir um veículo que se movesse sozinho. Mas agora, não com vapor, e sim com gasolina. Mesmo com pouco dinheiro, ferramentas improvisadas e peças reaproveitadas, ele passou anos tentando criar um veículo funcional. A maioria das tentativas terminou em falha, algumas em fumaça, outras em explosões. Henry sabia que os veículos a vapor já existiam desde o século XVIII, mas o que ele queria era diferente. Queria um carro que pudesse andar livremente,
sem trilhos, leve o suficiente para ser rápido e forte o suficiente para durar. Só que os motores a vapor eram pesados demais para isso. A frustração era enorme. Ele tinha o sonho, mas não tinha a peça-chave. Até que um dia, folheando uma revista, encontrou algo novo. Um motor a gasolina descrito como silencioso. Ele achou ridículo. Parecia fraco demais para impulsionar qualquer coisa. Jogou a ideia fora. Mas, alguns anos depois, foi contratado para consertar um motor como aquele. E foi aí que a visão mudou para sempre. O motor era mais leve e entregava uma potência absurda para o tamanho. Era tudo o que ele precisava, um estalo, a peça que faltava. Henry então decidiu que precisava voltar a Detroit e estudar tudo sobre aquela tecnologia. A essa altura, ele estava noivo de Clara e ela topou embarcar com ele nessa nova fase. Por sorte, pouco antes da mudança, ele conseguiu um emprego na Edison Illuminating Company, a empresa do lendário Thomas Edison, seu ídolo. Henry Ford não só teve acesso a motores a gasolinas de última geração, como também, em pouco tempo, dobrando seu salário para $80 por semana. Mas o melhor de tudo o trabalho era sob demanda. Isso lhe dava liberdade total para continuar seus próprios projetos nas horas vagas, incluindo seu carro 100 cavalos. Um dia, em um retiro da empresa, Henry teve a chance de conhecer Edison pessoalmente. Nervoso, apresentou sua ideia de um automóvel movido a gasolina. Edison ouviu tudo em silêncio e então respondeu: "Siga em frente, você tem algo aí." Aquilo foi tudo o que Henry precisava. Apoio moral do seu maior ídolo. E, naquele momento, ele jurou que faria dar certo. Em 1888, ele se casou com Clara. E em 1893 nasceu seu filho Edsel. Foi também nesse ano que Henry explodiu pela porta de casa, na véspera de Natal, gritando que tinha conseguido construir seu primeiro motor a gasolina funcional. Ainda era rudimentar, funcionou por apenas 1 minuto, mas funcionou. Era o primeiro passo para transformar aquele garoto de fazenda em um nome que mudaria o mundo. Nos 3 anos seguintes, Henry trabalhou incansavelmente no projeto de um automóvel completo. Usava restos de fábrica, peças velhas e até pedaços de bicicleta para montar o protótipo. E em 4 de junho de 1896, o primeiro teste de verdade aconteceu. Era uma mistura de bicicleta com carroça, chamada de quadriciclo. E funcionou. Rápido, leve, simples. Uma máquina como nenhuma outra. Henry então vendeu o protótipo por $200 e investiu tudo no segundo modelo, mais robusto e elegante. Ele sabia que agora precisava de dinheiro, parceiros e um plano ousado. Estava prestes a abrir sua empresa e enfrentar os primeiros grandes fracassos de sua vida empreendedora. E se você já chegou até aqui, vale dizer, essa história é só o começo. Se você gosta de histórias que parecem roteiros de cinema, já aproveita, se inscreve no canal e deixe seu like. Henry Ford tinha uma ideia, uma obsessão e um carro. O que ele não tinha ainda era uma empresa de verdade. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Em 1899, depois de uma pequena demonstração para um vendedor rico, Henry conseguiu atrair o interesse de investidores. O passeio de 3 milhas no seu carro rudimentar foi o suficiente para convencer o empresário de que havia ali um enorme potencial. Resultado? Um investimento imediato. E com ele, mais 11 investidores se juntaram ao grupo, com um capital inicial de $15 mil. Nascia a Detroit Automotive Company. Henry Ford estava no comando técnico, com o título de engenheiro-chefe e pronto para transformar o mercado de transporte. Mas as coisas nem sempre seguem o plano. Logo no começo, Ford se deparou com um problema que assombraria sua trajetória repetidas vezes: conflito com os acionistas. Enquanto ele queria fabricar veículos baratos, duráveis e funcionais para o trabalhador comum, os investidores queriam exatamente o contrário: carros de luxo, feitos às pressas para ricos que viam automóveis como brinquedos caros. Henry queria perfeição mecânica, eles queriam lucro rápido, e o resultado disso foi previsível: caos. Ford atrasava a produção buscando qualidade, os investidores pressionavam por prazos, o público por sua vez não comprava, os carros eram caros e ruins. 2 anos depois, em 1901, a empresa estava completamente quebrada. A Detroit Automotive Company foi dissolvida. Para a maioria das pessoas, isso seria o fim da linha. Mas Henry Ford não era a maioria das pessoas. Enquanto os investidores tentavam salvar o que sobrava,
Ele usava o espaço de um armazém emprestado por amigos para seguir criando. Dessa vez, ele decidiu mudar a estratégia. Nada de carro popular, ainda não. Ele precisava provar ao mundo que sabia construir o melhor veículo. E o caminho mais rápido para isso era pelas pistas de corrida. Ford então criou seu próprio carro de corrida. Mas, ao contrário dos concorrentes, que apostavam em potência bruta, Henry acreditava que o segredo estava no peso. Quanto mais leve, mais rápido. Com essa lógica, construiu um veículo de 2 cilindros e 26 cavalos de potência. E foi assim que venceu uma corrida de 10 voltas no Detroit Driving Club. O carro era leve, veloz e confiável. O nome Henry Ford começou a aparecer nos jornais. E com essa fama, os antigos investidores, sim, os mesmos que desistiram dele, voltaram interessados. A ideia agora era abrir uma nova empresa. E Henry aceitou. Nascia assim a Henry Ford Company. Mas bastaram alguns meses para que a velha tensão voltasse. Ford, obcecado por performance, queria desenvolver carros de corrida cada vez mais rápidos. Já os investidores estavam preocupados com a produção em massa. O conflito chegou ao limite quando os acionistas decidiram tirá-lo de cargo de engenheiro-chefe. Em troca, deram a ele $900, os direitos sobre o seu nome e o projeto de um carro de 4 cilindros que ele ainda estava desenhando. Parece pouco, pois foi exatamente com isso que ele recomeçou, pela terceira vez. Ah, e um detalhe curioso, os mesmos investidores que tiraram Henry do comando continuaram com a empresa, mas precisavam de um novo nome. O escolhido, Cadillac Automobile Company. Isso mesmo, um dos maiores concorrentes da Ford nasceu do seu próprio fracasso. De volta ao zero, Henry usou os direitos que manteve para seguir apostando nas corridas. Em 1901, criou o lendário Ford 999, um carro que deixava todos os adversários comendo poeira. E 2 anos depois, ele bateu todos os recordes americanos de velocidade com a nova versão do 999, atingindo 56 milhas por hora. O impacto foi tão grande que os novos investidores começaram a procurá-lo. Agora, todos queriam uma fatia da mente brilhante por trás daquele carro. Foi então que, em 1903, Henry fundou sua terceira e última empresa, a Ford Motor Company. Ele estava mais maduro, mais experiente e com uma reputação sólida como inventor. Dessa vez, ele não queria apenas fazer carros. Queria fazer história. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O primeiro modelo da nova empresa foi o Ford Modelo A, um carro simples, com motor de 2 cilindros, que custava $750. Era barato para os padrões da época, mas ainda não era o carro popular que Ford sonhava em criar. A produção era lenta. Cada veículo era feito à mão, com poucos funcionários. E o processo todo levava 2 dias e meio por unidade. Mas a virada estava a caminho. Um dia, Henry visitou um matadouro em Chicago e viu algo que deixou fascinado. As carcaças eram processadas em uma esteira automática. Cada trabalhador fazia uma única tarefa, repetidamente. Era brutal, mas eficiente. Ford teve um estalo. E se aplicasse o mesmo conceito à produção de carros? Assim nasceu o conceito da linha de montagem na indústria automobilística. Ao dividir o processo de produção em tarefas pequenas e repetitivas, a eficiência aumentou em 500%. O tempo de montagem de um carro caiu de 2 dias e meio para apenas 90 minutos. Agora sim, a Ford podia fabricar carros em larga escala e para o povo. Com essa nova velocidade, veio o Modelo T, o carro que transformaria o mundo. Barato, confiável e fácil de usar. Ele foi pensado para o cidadão comum. Saía da fábrica sempre na mesma cor, preto, com peças intercambiáveis e um manual que permitia ao próprio dono fazer os reparos. Era o sonho de Henry Ford realizado. O automóvel deixava de ser um luxo e se tornava parte da vida cotidiana. E o sucesso foi tão grande que, em 1914, a Ford já vendia mais carros do que todas as outras montadoras dos Estados Unidos juntos. Nas ruas, era comum ver um carro e ouvir: "É um Ford", com certeza. E era. 1 em cada 2 carros vendidos no país era um modelo T. E a cada novo lote, o preço baixava. Um movimento arriscado, mas extremamente inteligente. E isso garantia que ainda mais pessoas comprassem, mantendo a Ford como líder absoluta de mercado. Mas nem tudo eram flores. Com a produção acelerada e a repetição extrema, os trabalhadores começaram a sentir os efeitos do novo modelo. Antes, eles montavam carro zero. Agora, faziam o mesmo movimento,
8 horas por dia. O resultado? Insatisfação. A taxa de rotatividade de funcionários chegou a impressionantes 380% ao ano. A Ford contratava centenas de trabalhadores que pediam demissão dias depois. A empresa estava prestes a colapsar por dentro, mesmo vendendo milhões de carros por fora. Foi aí que Henry Ford, mais uma vez, quebrou todas as regras. Em 1914, fez algo que chocou o mundo corporativo. Dobrou o salário diário de seus trabalhadores, de R$ 2,50 para $5 por dia, um valor altíssimo para a época. Além disso, reduziu a jornada de trabalho para 8 horas e implementou a semana de 5 dias, algo que parecia impensável naquele tempo. Para completar, ofereceu aulas de inglês gratuitas aos imigrantes que trabalhavam na fábrica. Na visão de Ford, trabalhadores mais descansados e melhor remunerados produziam mais e melhor. Os acionistas, claro, ficaram furiosos. Acusaram Henry de roubar dinheiro da empresa para agradar funcionários, mas ele estava convicto. E não só provou estar certo, como revolucionou a relação entre capital e trabalho. A mudança causou um efeito cascata. Trabalhadores de todo o país migraram para Detroit, em busca de uma vaga na Ford. A cidade viveu um boom econômico, sem precedentes, e os concorrentes, sem escolha, foram obrigados a oferecer condições semelhantes para não perderem seus funcionários. Mais uma vez, Ford não só ditou as regras do jogo, ele reinventou o jogo. E é justamente essa capacidade de transformar crises em oportunidades que explica por que o nome Ford não apenas sobreviveu, mas prosperou. Mesmo com 2 falências anteriores e dezenas de obstáculos no caminho, Henry havia construído um império. Mas o que ainda estava por vir era tão controverso quanto revolucionário. A essa altura, Henry Ford não era apenas um nome, era um símbolo. Seu carro era o mais vendido, sua fábrica a mais moderna, sua influência global. Mas com o sucesso veio algo ainda mais poderoso, o desejo de controle. Ford já havia mudado o modo como o mundo trabalhava e se locomovia, mas queria ir além, queria modelar a sociedade, criar o seu próprio mundo. E assim nasceu uma das ideias mais excêntricas e ambiciosas da história industrial, Fordlândia, a cidade americana que ele decidiu construir bem no meio da selva amazônica. Tudo começou com um problema prático: borracha. A Ford produzia carros demais e os pneus exigiam toneladas desse material, cuja produção era dominada por empresas britânicas e holandesas na Ásia. Para quebrar essa dependência, Ford comprou milhões de acres no Brasil e construiu do zero uma cidade planejada. Casas com varandas, ruas largas, campos de golfe, hospital, escola, cinema, padaria. Parecia um paraíso tropical de influência americana, só que com um detalhe: regras extremamente rígidas. Na Fordlândia era proibido beber, fumar, jogar futebol ou dançar samba. Isso mesmo, a cultura local foi suprimida à força para dar lugar a um modo de vida que imitava o interior dos Estados Unidos do início do século. Trabalhadores brasileiros tinham que comer comida americana e respeitar um toque de recolher rigoroso. Havia uma polícia interna para aplicar as normas em um clima de tensão constante. Resultado? Revolta. Literalmente. Os trabalhadores se rebelaram, destruíram as instalações e obrigaram Ford a pedir ajuda ao governo brasileiro. Além disso, o plano de cultivo da borracha foi um desastre. As seringueiras, plantadas lado a lado, eram presas fáceis para pragas e doenças. A produtividade despencou e milhões foram perdidos. No fim, a Finlândia foi vendida ao governo brasileiro por apenas $250 mil, uma fração ínfima do investimento. Hoje, as ruínas permanecem na floresta como um monumento à arrogância industrial e à ideia maluca de que é possível importar um estilo de vida inteiro para um lugar que nunca pediu por ele. Mas Fordlândia nem de longe foi o episódio mais polêmico da vida de Henry Ford. Conforme envelhecia, suas ideias se tornaram cada vez mais radicais. Ele começou a ocupar um grupo específico por tudo que achava errado no mundo: os judeus. E não estamos falando de opiniões privadas, estamos falando de propaganda pública. Ford comprou um jornal chamado The Dearborn Independent e transformou em uma máquina de disseminação de ódio. Publicou dezenas de artigos antissemitas, que depois foram reunidos em uma coleção chamada O Judeu Internacional, o Problema do Mundo. Esses textos foram traduzidos para diversos idiomas, incluindo o alemão. E adivinha quem se tornou um leitor fanático?
o líder alemão da Segunda Guerra. Ele não apenas citava Ford como inspiração, como mantinha um retrato dele em seu escritório. Em 1938, o líder alemão condecorou Ford como Grand Cruz da Águia Alemã, a mais alta honraria que o regime extremista da época podia oferecer a um estrangeiro. E sim, Henry Ford aceitou com orgulho. Mais tarde, o próprio exército americano apontaria que a filial alemã de Ford continuou ativa durante a guerra, produzindo veículos para o regime, inclusive usando trabalho escravo de campos de concentração. Ford negou envolvimento direto, alegou desconhecimento, mas as evidências e os impactos são inegáveis. Seu legado, antes marcado apenas por inovação, passou a carregar também uma mancha difícil de apagar. E enquanto isso, dentro da própria empresa, as tensões cresciam. Em 1919, Henry nomeou seu filho Edsel como presidente da Ford Motor Company, mas na prática, continuava mandando em tudo com mãos de ferro. Edsel queria modernizar a empresa, lançar novos modelos, competir com a General Motors. Mas Ford insistia no modelo T, acreditando que ainda era o único carro de que o povo precisava. Ignorava dados, feedbacks e até o próprio filho. Mandava Edsel para reuniões longas, apenas para tirá-lo do escritório. Cancelava projetos pelas costas, rejeitava tudo que não fosse ideia sua. Essa relação tóxica teve um custo. Edsel adoeceu, câncer no estômago, e morreu jovem, sem nunca ter realizado sua visão para a empresa. O próprio neto de Henry, mais tarde, diria que o avô repreendeu o próprio filho até a morte. Uma afirmação dura, mas que reflete a intensidade com que Ford exercia o controle sobre todos e todos na sua volta. Com a morte de Edsel em 1943 e a própria saúde de Henry deteriorando-se, a empresa ficou sem liderança efetiva. Ele faleceu em 1947, aos 83 anos. O império havia sido construído à força de ideias ousadas, trabalho incessante e uma obsessão por eficiência, mas também à custa de relações familiares destruídas, decisões autoritárias e uma sombra ideológica que jamais se apagaria completamente. A Ford Motor Company seguiu adiante, sob o comando do seu neto, retomou o crescimento e, nas décadas seguintes, lançou clássicos como o Thunderbird, o Mustang, o Escort e tantos outros. No entanto, jamais dominaria o setor como fez nos tempos de Henry. O ritmo das mudanças, os concorrentes e o próprio tempo exigiram uma nova mentalidade, mais colaborativa, mais plural. Nos anos 2000, confrontando os fantasmas do passado, a Ford admitiu o uso de trabalho escravo durante a Segunda Guerra e concordou em pagar 5 bilhões de dólares em reparações. Um gasto tardio, mas necessário. E, mais recentemente, a empresa deu passos importantes rumo ao futuro. Investiu pesado em carros híbridos e elétricos. Recebeu em 2023 o maior empréstimo da história do setor automotivo, 9 bilhões de dólares, do governo dos Estados Unidos. E reposicionou sua marca para a nova era da mobilidade. Hoje, a Ford vale mais de 50 bilhões de dólares. Está entre as maiores montadoras do planeta. E tudo isso começou com um garoto rejeitado, sujo de graxa, que montava motores com peças de bicicletas que ninguém levava a sério. Henry Ford mudou o mundo. Ele tornou o automóvel acessível, revolucionou a forma como trabalhamos, criou métodos que são usados até hoje em fábricas ao redor do mundo, mas também é lembrado por suas falhas, seus preconceitos e sua rigidez brutal. No fim das contas, a história de Henry Ford não é simples. É uma aula de inovação e liderança, sim, mas também de obsessão, cegueira ideológica e do perigo de um poder sem limites. Ele mostrou ao mundo o que é possível quando se sonha grande, mas também alertou o que pode acontecer quando se esquece da empatia no caminho para o sucesso. E se você achou essa história intensa, sabe que ainda tem muito mais por aí. 2 outros nomes que mudaram o jogo, que começaram do zero e construíram um império poderoso, foram os irmãos Dodge. E a trajetória deles é tão insana quanto a de Henry Ford. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e mergulhar em mais uma jornada de poder, ambição e legado. Te vejo lá.